Na aula de hoje, nós vamos tratar de questões contemporâneas na América Latina, no Oriente Médio e a desagregação do bloco socialista. Preste atenção nestas gravuras. Líderes populares da Revolução Mexicana, Emiliano Zapata e Pancho Villa. A Revolução Mexicana está relacionada com a ditadura de Porfírio Díaz, colocado no poder para proteger os interesses norte-americanos. Preste atenção no quadro. Governo de Porfírio Díaz, uma ditadura de 1876 a 1910, processo de modernização durante o seu governo, ferrovias, minas, industrialização, urbanização, entrada de capitais estrangeiros e o fenômeno do crescimento do latifúndio, gerando a questão fundiária que vai ampliar a miséria camponesa. Para atenuar a miséria camponesa, tem início um processo de Revolução Mexicana, onde a questão social camponesa, o acesso à terra, será sua causa imediata. Ao longo da Revolução, nós vamos ter 3 líderes. Observe o quadro. Revolução Mexicana, então, é um movimento contra a ditadura de Porfírio Díaz, contra o porfiriato, e os líderes, Francisco Miranda, representante do setor liberal, Pancho Villa e Emiliano Zapata, que representavam as classes populares. Francisco de Miranda será eleito presidente em 1913. Não vai adotar o processo de reforma agrária tão pretendido pela classe camponesa. Após o seu assassinato de Francisco Miranda, há a radicalização da Revolução Mexicana com uma guerra civil que se estende até 1917. Durante a Guerra Civil, Emiliano Zapata, que comandava um exército camponês no sul do México, vai apresentar um plano de ação. Preste atenção no quadro. Plano de ação de Emiliano Zapata, plano de Ayala, que pretendia uma reforma agrária imediata para o México, confisco de terras que estavam sob o controle da Igreja Católica ou de grandes grupos internacionais e a criação de um banco de crédito agrícola para incentivar a produção camponesa. Após a radicalização do processo, os principais líderes populares, Emiliano Zapata, Pancho Villa, serão assassinados. E no ano de 1917 é promulgada a Constituição Mexicana como uma forma de legitimar o processo revolucionário. Vamos observar os aspectos desta Constituição. Observe na tela. Constituição de 1917, caracterizada pela separação entre Estado e Igreja, criação de um Estado laico. Constituição que vai apresentar direitos trabalhistas, como a jornada de trabalho e a legalização do trabalho feminino e infantil. Uma Constituição nacionalista e estatizante e que vai preconizar a necessidade de reforma agrária. A necessidade de reforma agrária não saiu do papel, aumentando as tensões sociais, abrindo caminho para que um líder populista, Lázaro Cárdenas, ocupasse o poder. Este sim vai patrocinar a reforma agrária no México, vai estatizar completamente a economia, especialmente as companhias de petróleo. A partir de Lázaro Cárdenas, as conquistas da Revolução Mexicana consolidaram-se. Preste atenção no quadro. Conquistas da Revolução Mexicana, reforma agrária, nacionalismo econômico no México, política trabalhista e industrialização. É interessante, o México já em 1917 possuía uma legislação trabalhista, uma vanguarda. Não se esqueçam que a Revolução Socialista também é de 1917. Portanto, o México saiu na frente. Criação de um Estado popular. Também na América, nós vamos observar um outro processo revolucionário, que é a Revolução Cubana. No século XIX, os Estados Unidos faziam intervenções em toda a América Latina, a política do Big Stick. E Cuba não será diferente.
Cuba vai conhecer a Emenda Platt. Observe. Emenda Platt, de 1902, é uma emenda na Constituição cubana que garante aos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba para proteger seus interesses econômicos. Por conta disso, os Estados Unidos vão sustentar a ditadura de Fulgêncio Batista, que estava no poder para proteger os interesses norte-americanos. É contra a ditadura de Fulgêncio Batista que se forma um movimento revolucionário liderado pelos irmãos Castro, Fidel e Raul Castro e Ernesto Che Guevara. Presta atenção no quadro. Fidel e o socialismo. Então, reforma agrária em Cuba, estatização da economia, erradicação do analfabetismo e o tal do paredão, quando os opositores ao regime foram fuzilados. A partir da implantação do socialismo em Cuba, as relações entre Estados Unidos e Cuba serão bastante abaladas, ainda hoje. Tensões políticas envolvendo os dois governos. Preste atenção no quadro. Então, Revolução Cubana, 1959, choque com os Estados Unidos da América, expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, 1962, e a famosa crise dos mísseis em 1962 também. Choque com os Estados Unidos, como por exemplo, o desembarque de exilados cubanos e mercenários na Baía dos Porcos, em 1961, para tentar destituir Fidel Castro. Também, 1962, a famosa crise dos mísseis, uma aproximação de Cuba, de Fidel Castro, com o governo da União Soviética. E a União Soviética pretendia construir rampas de lançamento de mísseis. Quase provocou uma guerra, uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Vamos agora tratar de uma questão muito delicada, uma questão no Oriente Médio, uma área estratégica para a economia mundial e palco de tensões políticas e sociais. Preste atenção nesta gravura. A Paz de Washington, onde o representante de Israel, Rabin, aperta a mão do representante da Palestina, Arafat. Israelenses e árabes entram em conflito a partir de 1948 com a criação do Estado de Israel, que os árabes não aceitaram. Vão ocorrer 4 conflitos envolvendo árabes e israelenses. Preste atenção no quadro. Primeira Guerra Árabe-Israelense, 48-49. Israel vence a Liga Árabe, formada por Egito, Iraque, Síria, Líbano e a Jordânia. Uma ampliação do domínio israelense sobre a Palestina, originando a questão palestina. Segunda Guerra Árabe-Israelense, 1956. Egito contra Israel, envolvendo a nacionalização do Canal de Suez. A ONU teve que enviar tropas à região para pacificar. Terceira Guerra Árabe-Israelense, 1967, a famosa Guerra dos 6 Dias. Novamente, vitória israelense e uma ampliação territorial. Quarta Guerra Árabe-Israelense, 1973, Guerra do Yom Kippur, o Dia do Perdão, Síria e Egito contra Israel. Após os conflitos árabes-israelenses, a partir de 1979, acordos de Camp David, procurando pacificar a região. Vamos observar como ficou o Estado de Israel após esses conflitos. Observe esses mapas. Aí está o Estado de Israel, criado em 1948, e o Estado árabe. Observe como ficou o Estado de Israel após as guerras. Houve uma ampliação. E é em virtude desta ampliação de conquistas diárias em territórios palestinos que inicia-se a questão palestina. Refugiados,
procurando reconstruir um Estado na Palestina. Preste atenção no quadro. Então, questão palestina. 1964 é criada a Organização pela Libertação da Palestina, comandada por Yasser Arafat, onde refugiados lutam pela criação de um Estado palestino, exigindo a devolução dos territórios Cisjordânia e Gaza ocupado durante as 4 guerras. E em 1987, início da Intifada, quer dizer, Guerra de Pedras, procurando conquistar e expulsar os israelenses dos territórios ocupados. Região tensa que torcemos para que a paz reine. E agora nós vamos tratar do processo da desagregação do bloco socialista. Preste atenção nessa gravura. Queda do Muro de Berlim, que representa a reunificação das Alemanhas, oriental e ocidental, e o início do colapso do socialismo. O colapso do socialismo está relacionado às reformas realizadas na União Soviética por Mikhail Gorbachev. Observe na tela. Governo Gorbachev, perestroika, reestruturação econômica, glasnost, transparência política. Essa reestruturação e transparência, segundo Mikhail Gorbachev, era para tornar o socialismo mais humano. Esse processo de abertura política e econômica reaviva sentimentos nacionalistas, provocando a desintegração da União Soviética e espalha um processo de democracia pelo leste europeu. Observe. Então, na Hungria, 1989, o multipartidarismo, fim do domínio do PC, Partido Comunista, e processos de privatizações. Polônia, 1989, ação do sindicato, solidariedade e reformas. Romênia, 89, revolta popular em Timisoara, que vai resultar no assassinato do líder e ditador Nicolau Ceausescu. Alemanha Oriental, queda do Muro de Berlim. E na Iugoslávia, guerra civil envolvendo lutas étnico-políticas. É isso aí.